que faz de uma pintura uma obra de arte? E o que faz da arte uma obra-prima? Pintura é comunicação, mensagem e, como tal, é composta de códigos, de uma gramática visual. Linhas, formas, volumes, texturas, tons e cores compõem a sintaxe da imagem, e é sobre esta que emerge o significado, a narrativa que gera as impressões e os sentimentos no espectador. Nesse vídeo, quero destacar o elemento composição, que é aquele que deve dar coesão às partes do conjunto e potencializar a mensagem. Normalmente, a leitura de uma imagem se inicia pelo topo esquerdo e se direciona para a base direita da imagem. A leitura dessa imagem nos traz uma forte sensação de movimento. Essa leitura é iniciada por essa grande seta que praticamente nos empurra para dentro da composição e inicia um ciclo de linhas encadeadas que vão nos levar até os dois personagens em destaque na direita, uma posição estratégica dentro da composição, que novamente é empurrado para dentro pela gestualidade do personagem, e o movimento da água ajuda a direcionar o olhar novamente para dentro, nos mantendo dentro desse ciclo rítmico que conecta os personagens dessa composição fantástica e impactante. Essa questão da leitura da imagem é apenas um dos aspectos que compõem essa grande obra. O outro que eu posso destacar é a questão da força do valor tonal, isso é, da distribuição das áreas de claros e escuros. A gente percebe como essa grande área clara de baixo é contraposta pela região clara de cima, e como esses blocos de grandes contrastes de escuros e claros ajudam a destacar e dar uma força na composição. Aqui os dois personagens principais criam um bloco com uma base em comum e uma unidade de arcos sobrepostos que irradiam de um mesmo centro. Mas a gente também percebe os blocos individualmente, entre uma forma arredondada e uma forma triangular, assim como a gente lê também os espaços vazios, chamados espaços negativos, formados entre as figuras, que cria esses espaços luminosos, além dessa linha implícita que direciona a leitura do fundo da imagem para frente e conecta o bloco principal com o bloco de trás. A gente vê também como o personagem que está no canto, quase saindo da imagem, direciona novamente o olhar para dentro, e linhas auxiliares empurram a visão para os personagens principais. No aspecto tonal, a gente vê como é uma imagem de chave alta, ou seja, de chave luminosa, predominantemente clara, onde emana muita luz e não há grandes contrastes. A gente pode dizer que dentro de uma composição, as linhas são um elemento mais básico e que cada uma delas se associa com um tipo de significado, um tipo de impressão, sendo que as verticais e horizontais vão se associar mais com a estabilidade, com a firmeza de um chão que dá apoio e a solidez de uma estrutura que se ergue. Já as linhas diagonais sempre vão remeter a uma coisa mais de movimento, de dinamismo, de instabilidade, porque o próprio movimento se dá na diagonal. Então, usar diagonais numa composição é buscar mais ritmo. Agora, mais ritmo ainda a gente consegue se essas diagonais forem também sinuosas, forem linhas curvas que direcionam o olhar dentro da composição nesses S's, nesses movimentos sinuosos e rítmicos. Já a sensação psicológica associada às linhas pontiagudas remete a uma coisa de ameaça, de perigo, de repulsa. Então esses seriam alguns breves significados ou interpretações para os tipos de linhas. Todas as pinturas vistas até aqui são do artista espanhol Joaquim Sorolla, que viveu de 1863 a 1923 e exerce ainda hoje uma forte influência sobre nossa sensibilidade com relação à luz, às cores e à composição. Aí vemos algumas imagens do artista trabalhando ao ar livre, como ele gostava muito de fazer, com suas telas enormes
onde ele pintava com pinceladas rápidas e expressivas, de uma maneira que me inspira a fazer alguns exercícios de composição ao ar livre, buscando a luz natural. Então hoje foi aqui uma manhã de estudos na praia, enfocando nas composições. Optei por fazer temas rápidos aqui em aquarela, buscando composições diferentes, uma puxando mais para um S aqui, criando uma curva com essas pedras, fazendo alguma síntese, né? E é uma situação onde estava a sombra bastante intensa, a luz intensa, criando essas sombras azuladas, essas sombras bem recortadas. Eu tinha feito um estudo prévio em grafite para esse. Já nesse aqui, o sol tinha desaparecido, aqui o sol está nublado aqui, né? Então diminuiu essa característica das sombras fortes e rasgadas e acabou ficando mais com as cores rebaixadas, né? Eu optei por uma paleta de cores primárias, só que primárias rebaixadas, assim, né? Nem nada muito saturado, nada muito vibrante em termos de cor. Então, falaremos mais sobre composição. Nos exemplos a seguir, procure enxergar uma estrutura implícita, como no caso dessa aqui, a gente pode dizer que tem uma composição em L, e esse L gera uma sensação de estatura, onde você contrapõe uma vertical e uma horizontal, e traz uma sensação de equilíbrio e estatura. No entanto, a gente tem algumas linhas diagonais, alguns movimentos que procuram balancear essa sensação de estabilidade. Já aqui, a composição em S, que gera uma forte sensação de movimento e projeção para dentro da imagem, guiando os olhos para um ponto de interesse, que também vai se associar com um ponto de interseção dessa regra dos terços, sobre a qual vale a pena pesquisar mais. Aqui uma composição triangular, onde a gente tem um bloco principal como um triângulo, e esse triângulo também se divide em triângulos menores nos 3 blocos principais aí, que são preenchidos com os valores tonais respectivos, clareando para o fundo, enfatizando a sensação de profundidade e de perspectiva atmosférica, que é um efeito importante de profundidade. Apenas 3 ou 4 valores são suficientes para compor essa imagem, sobre a qual a gente acrescenta detalhes com uma base sólida. Aqui eu busco criar uma composição expansiva, onde as linhas pareçam transbordar, projetar para fora da imagem, pelo simples recurso de inclinar e de criar esses ângulos que projetem, né, linhas para fora da imagem e ao mesmo tempo criem uma sensação de profundidade interessante. Nem sempre a foto ou a imagem que a gente tem como referência vai ter uma composição explícita e definida para dar um efeito específico. Então a gente tem que tentar extrair o melhor e buscar um efeito que tenha um impacto interessante. No caso aqui, eu observo a possibilidade de composições em X, que dão esse dinamismo e profundidade, uma vez que os olhos acompanham as linhas do X, né? Essa projeção para trás, enfatizada depois pela diferença dos valores tonais, de sombras, né, que vão se suavizando conforme a profundidade também. Sessão de estudos do sábado de manhã,
com a companhia da pequena Alice, brincando de baldinho, eu comecei o desenho dessa cena fazendo uma composição rápida a lápis que enfatiza o movimento em L e ao mesmo tempo encurvado, um S assim, né? Aí eu já destaquei os elementos que eu acho que funcionam mais na composição, adaptei o que eu estou vendo nas pedras e tenho um desenho pronto para começar. Vou buscar ser rápido para não perder essa relação de luz e sombra projetada aqui. Então a primeira entrada faz o céu, começando com um azul acinzentado no topo, combinando primárias, alaranjando para baixo, dando um pouco de temperatura mais perto do horizonte, e a água já responde com uma primeira camada nesse acinzentado. Eu usei o laranja para rebaixar o azul, combinado com um pouco de vermelho. Uma segunda entrada de aguada, eu faço as cores quentes, né? Contrapondo o céu frio, eu tenho a luz quente que está vindo da manhã aqui, né? Então eu já dei aquela colorida geral com amarelos, laranjas, só que rebaixado. O amarelo eu rebaixo com o violeta e o laranja eu rebaixo com o próprio azul, né? Então já dei o primeiro tempero sobre o qual vão entrar as sombras, né? Tem que ser rápido porque está mudando rapidamente a luz. E a Alicinha aí. Vistos alguns conceitos sobre tipos e sensações de linhas, sobre composição, formas básicas e implícitas no espaço da composição, vamos tentar aplicar isso em alguns exercícios práticos. A proposta desse exercício prático é pegar essas estruturas de composição que nós conhecemos e aplicá-las em cenas imaginárias ou de observação que tenham a estrutura como base. Por exemplo, essa composição em S, onde eu jogo essa estradinha aí como o destaque da cena, uns elementos em primeiro plano, tentando criar algum tipo de narrativa. Lembrando que vocês podem usar qualquer temática, pode ser natureza morta, pode ser paisagem, pode ser uma composição de objeto, pode também ser uma composição abstrata, meramente para experimentar o ritmo que cada tipo de composição confere. Aí uma composição que tem esses X, né, essas linhas sobrepostas, parece, de uma certa maneira, com a composição em S, mas ela tem mais planos, mais recortes, né? Então eu estou aí criando essas cenas com pequenas narrativas. Lembrando que é para ser um exercício de estudos, então os detalhes não são importantes. O importante é experimentar o impacto ou a sensação de que cada composição, cada tipo de composição pode dar, e o tema pode ser qualquer um, como por exemplo nesse caso aí, uma cena de natureza morta com uma garrafinha, um copinho, frutas, objetos do gênero, não deixa de ser também uma composição do tipo assimétrico, desequilibrado. Aí uma composição triangular, onde uma estrutura óbvia aí seria uma montanha, mas também pode ser com figuras humanas, com objetos, relembrando. Então é isso aí, o importante é exercitar com todos os tipos de composição, mesclar esses tipos de composição, pode combinar duas, três, pode ter o S, pode ter triângulo, vale tudo nessa experimentação.